E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Eu estou aqui para falar um pouco sobre os meus palpites para os jogos de futebol da Loteca, concurso 1166, que está acumulado em R$ 2.200.000. Se você não conhece ainda muito sobre esse universo da Loteca, dessa modalidade de aposta esportiva, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Também deixa o seu like, o seu joinha, não custa nada, assim como se inscrever, também ajuda bastante. Muito obrigado a todos que apoiam pelo canal, pelo Pix, que está na tela, o QR Code, também o nome da conta. E se você puder entrar aí no canal, no grupo do canal, que vai estar na descrição do vídeo, o link, e também no comentário fixado. Eu vou colocar todos os vídeos ali do canal logo quando eles saem. Dou algum palpite de algum jogo que eu estou assistindo no momento também, de vez em quando, não é sempre. E tem a opção de virar membro aí do canal, também nesse comentário fixado, a partir de R$ 4,99. Muito obrigado a todos que apoiam o canal de qualquer uma dessas maneiras que eu falei, tá bom, pessoal? Antes de falar um pouco da Loteca também, lancei um vídeo hoje mais cedo sobre os palpites dos jogos do meio da semana. Tem Champions League, Europa League, Estadual. Confiram, hein? Gravei com o Lucas, ficou bem legal. Ficou meio longo, mas você que gosta de apostar também em outros sites de apostas, não necessariamente da Loteca, eu acho que você vai curtir. Tá bom, pessoal? Seguinte, o jogo que abre a Loteca é São Paulo e Corinthians. Sempre me esqueço qual é o nome dos clássicos do Paulistão. Talvez esse seja o majestoso, mas eu não tenho certeza. Com certeza vai ter gente que vai saber o nome desse clássico e vai escrever nos comentários. Como é a Loteca, como ela está acumulada, é interessante, é um concurso com um prêmio bem legal, 2.200.000. Eu vou dar o meu palpite, mas eu já recomendo que é um concurso que eu acho que tem um grau de dificuldade alto, um pouco menos que os últimos dois, mas ainda assim alto. E a razão pela qual eu estou dizendo isso é porque o São Paulo ainda nem jogou no Paulistão. Ele vai jogar no meio da semana, hoje inclusive, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas a gente está vendo que é um universo muito pequeno de jogos no São Paulo no ano. Então fazer qualquer palpite baseado em um jogo, que vai ser esse, o Botafogo, é muito difícil, né? Eu sei que o São Paulo estava fazendo pré-temporada em Orlando, jogou a FC Series, mas, cara, assim, eu nem vou levar muito em consideração porque são amistosos e o peso disso é muito pequeno. Não é muito relevante, sinceramente. Os técnicos usam esses jogos para testar jogadores. Normalmente tem até jogo que nem tem expulsão, eles trocam um time inteiro no intervalo, sabe? Então qualquer resultado nesses amistosos é meio traiçoeiro, sinceramente. A gente sabe que é um clássico. O Corinthians, se eu não me engano, contando o ano passado, já está perto das 15 vitórias seguidas aí. Engatou uma sequência de acho que de 8 no Brasileirão, mais 2 agora. Então, sem dúvida, a temporada do Corinthians final foi muito boa. Eu iria com muita cautela para esse jogo. Vamos ver como é que o São Paulo vai nesse jogo aí no meio de hoje. Não sei se ele tem outro no meio da semana antes desse jogo contra o Corinthians. Talvez tenha também para recuperar os jogos. Calma. Como eu falei, como é a Loteca, eu vou fazer um palpite e eu vou ficar em cima do muro. Eu vou botar no empate, mas a gente sabe que o momento do Corinthians é melhor. Mas espera esse jogo. Quem sabe o São Paulo joga bem contra o Botafogo também. Tá? Começo de temporada, times estreando, o Corinthians jogou 2 partidas e ganhou, o que ajuda bastante também nossa análise de tender para o lado do Corinthians, mas vamos com calma, tá bom? O jogo 2 é Coritiba e Atlético Paranaense. Eu assisti boa parte desse jogo aqui, da derrota para o Azures. Esse jogo, o Azures teve uma punição, então só tava mulheres e crianças no estádio. Eu achei engraçado porque eu vi, cara, como tá vazio esse estádio, né? O Azures é de Pato Branco. Mas mesmo assim, achei que a torcida do Furacão ia encher o jogo, mas é porque o Azures teve uma punição. Então, isso é brincadeira, eu acho que tinha 6 torcedores do Furacão. Torcedoras, no caso, né? E umas crianças lá. Enfim, um golaço do Azures, perdeu. Momento instável do Atlético Paranaense, trocou de técnico, Barbieri. Não dá pra dizer que ele deu certo, nem que não deu certo, tá muito no começo. Acho que esses tropeços são coisas do caminho, não é para se desesperar porque perdeu um jogo. Jogou um jogo bom, que foi contra o Rio Branco. Esse contra o Paraná também não foi bem, começou perdendo, tá? Depois virou com gol de pênalti, que errou o pênalti, fez gol no rebote, tá? O Coritiba então nem se fala. Jogou com o time sub-20, foi um desastre, perdeu. Botou o time titular, ganhou do São Joséense, que tá perdendo de todo mundo. Depois perdeu mais uma pro Cascavel. Clássico bem interessante aí no Paranaense, que sinceramente eu não vejo favoritismo para nenhum dos lados, tá?
Eu vou apostar no Coritiba porque ele joga em casa. E eu não consigo colocar o Atlético Paranaense e como um time melhor nesse momento. Nesse jogo contra o Azures, inclusive, o time que o Atlético Paranaense mandou nem foi titular, talvez pensando já nesse clássico. E, cara, desperdiçou muita oportunidade. O Diori perdeu um gol também, nossa, na cara. E não acho que o time do Azures é incrível assim pra ter ganhado esse jogo tranquilo do Atlético Paranaense. Eu acho que são dois times em começo de trabalho, vão sofrer muito esse ano na Série B, se manter esses elencos, principalmente. E eu vou no Curitiba, cara. Provavelmente contra a maré, mas eu acho que muita gente está levando em consideração as últimas temporadas do Atlético Paranaense, que ele foi bicampeão da Sul-Americana, pintava ali em cima, disputou final da Libertadores. Cara, esse elenco aí do Atlético Paranaense é muito ruim. O do Curitiba a gente já sabe que não é muito bom, mas esse do Atlético Paranaense, todos os grandes nomes dos últimos anos saíram. Pablo, treinando separado, Thiago Heleno, treinando separado, Canóbio foi pro Fluminense, Fernandinho, acho que aposentou. Tem mais jogadores que eu não tô lembrando de cabeça, todo mundo saiu, cara. Então os grandes nomes, o goleiro, o Léo Link foi pro Botafogo, o outro goleiro já tinha saído, o Bento, pro Al Nassr, tá o Mikael, que é uma promessa aí. Nem acho que o gol foi falha dele, o gol do Azul foi um golaço, como eu falei. Calma. Vai ser muito ruim esse jogo, eu acho, de assistir, de apostar. A Caixa não é boba. Pra ela é interessante que acumule. Colocou esse jogo aí na grade. O Náutico Santa Cruz é um clássico. O Náutico, se eu não me engano, ganhou e perdeu outro. Já jogou 3 jogos, inclusive. Empatou um contra o Petrolina, tá lá embaixo. Ganhou do Jaguar, que eu nem sabia que esse time existia. Perdeu do Central, tá? E o Santa Cruz, olha, pelo visto a compra pela SAF fez bem, porque ele empatou um jogo e ganhou outros 2. Contra o Petrolina, que também não tá muito bem, né? Mas tudo bem, ganhou. E ganhou do Afogados de Ingazeira, pela Lanterna. Ganhou de 2 times ruins, empatou com um time ruim também. Tá? Eu acho que eu vou no empate também. Não tô confiante aí pra essa vitória do Santa Cruz. Mas que fique registrado aí que a compra do Santa Cruz pela SAF, que comprou 90% do Santa Cruz e promete investir 1 bilhão nos próximos 10 anos, eu acho, tá? E, sinceramente, eu acho que é a melhor solução. O time que estava de uma torcida imensa, que estava esgotado aí, sem divisão nacional, né? Pelo menos acho que vai ressuscitar um pouco, tá? E para esse jogo, vamos começar a temporada, os times bem estáveis aí. Parece que o Santa Cruz tá um pouco melhor, mas não tô confiante para dizer que ele ganha esse jogo, não, tá? Volta Redonda e Flamengo? Já é o Flamengo titular. Aliás, no Carioca tem uma regra meio bizarra que obriga que os times grandes joguem com os times titulares a partir da 4ª rodada. Eu não sei como é que a federação define o que é um time titular, né? Mas enfim. Agora ele vai ser obrigado a jogar contra o Bangu já no meio da semana com o time titular. E o Volta Redonda ganhou do Bangu, adversário do Flamengo, aí na 4ª. Acho que amanhã, na real, vai ter esse jogo. Ganhou do Fluminense também e perdeu na primeira rodada do Madureira. Eu acho que pela necessidade do Flamengo, que o time sub-20 foi bem mal, né? Perdeu 2, empatou uma. O Flamengo fez uma tour, inclusive, nem jogou esses jogos no Rio de Janeiro, foi tudo no Nordeste. Jogou em Campina Grande, Maranhão. Não me lembro qual foi o outro lugar que ele jogou. Enfim, cara, eu vou no Flamengo, tá? Eu acho que ele precisa se recuperar e vamos combinar que o Flamengo tem um time muito estrelado. E eu acho que, sinceramente, o Volta Redonda não vai fazer complicar muito o Flamengo. Lembrando que o Flamengo precisa classificar nos 4, que não é nem um pouco difícil, né? Faltando aí 11 menos 3, dá 8 rodadas, né? Acho que consegue tranquilo, assim. Tá, vou no Flamengo. Inter e Juventude, essa é a 2ª rodada do estadual. Vamos falar de Inter e Grêmio juntos, tá? Porque essa é a 2ª rodada do Campeonato Gaúcho, que estreia agora quarta-feira, por isso que não tem os jogos ainda. O Grêmio estreia contra o Brasil de Pelotas em Pelotas e o Inter estreia com o Guarani de Bagé em Bagé. Os dois estreiam fora de casa, tá? Eu acho que o Inter tem um jogo mais difícil contra o Juventude. O Juventude é um time de Série A, se manteve na Série A no passado de maneira até mais tranquila que o Grêmio no final da temporada. E no final acabou empatando o jogo, acho que contra o Cruzeiro, daí ficou naquele limbo. O Juventude foi um daqueles times que... Acho que tem 2 times que não classificaram para a Sul-Americana e não foram rebaixados, né? Foi o Juventude e o Vasco, se eu não me engano.
Mas já é um time bem mais encorpado, um desafio bem mais difícil que o Grêmio contra o Caxias, na minha opinião. Eu já vou adiantar que eu vou postar no Grêmio. Para esse jogo também vejo o Inter muito favorito. Disputou um amistoso contra a seleção mexicana. Seleção mexicana essa só de jogadores que atuam no México, né? Como o México já está garantido para a próxima Copa ano que vem, como o tempo passa, né? A Copa já é ano que vem. Ele está fazendo esses amistosos porque ele não está disputando eliminatórias. Veio aqui, ganhou do Inter, ganhou bem, jogando bem. 2-0. Também, como eu falei, vou manter a minha opinião dos amistosos. Não é para se desesperar e achar que o Inter está numa decadência. Mas é um adversário bem mais difícil que o Caxias. Eu vou botar, então, Inter empate, porque eu acho que o Inter pode empatar, mas ele é o favorito, sem dúvida, e eu vou botar Grêmio. O Caxias, sem dúvida, é um time bem mais limitado que o Juventude. É isso, tá bom? O Caxias, ano passado, se eu não me engano, parou nas oitavas da Série D, por ali, tá? Palmeiras e Novo Horizontino foi o primeiro jogo da temporada ano passado, me lembro bem do Palmeiras, porque ele empatou em 1-1 lá em Novo Horizonte. Dessa vez ele joga no seu estádio. Vamos ver como é que ele tá, o Novo Horizontino, no Paulista. Eu sei que o Palmeiras empatou 1 contra o Noroeste e ganhou da Portuguesa. O Novo Horizontino perdeu da Ponte Preta, empatou com a Portuguesa. Um começo de temporada bem ruim do Novo Horizontino, ainda treinada pelo Eduardo Batista. Eu vou no Palmeiras. No seu estádio ele é muito forte e pelo começo de temporada ruim do Novo Horizontino, eu prefiro acreditar nele. Lembrando, temos jogo no meio da semana. O Palmeiras pega o Santos e o Novo Horizontino pega a Inter de Limeira em casa. Pode ajudar na nossa análise também. Mas por enquanto é Palmeiras. Central e Sport. Central a gente viu ali que é um time que está surpreendendo. Ficou em quarto, ganhou até do Náutico. Perdeu do Maguari, que também está bem em segundo. Empatou com o Jaguar, que está lá embaixo. O Sport tem 3 empates no começo da temporada. Não ajuda muito a nossa análise. Não conheço tanto sobre o time central. O Sport, a gente sabe, ele conseguiu subir ano passado para a Série A. Eu vou... não quero mandar... Não acho que o Sport vai empatar 4 seguidas, cara. Tá dupla aberta, então. Central e Sport. Até porque é um estadual bem curto, né? E eu imagino que não vai ter turno e retorno. São só 9 jogos. O Sport precisa ganhar logo. Então, tem que resolver sua vida. Um empate aqui não ajuda ele. Tá? Não vou ficar enrolando porque eu não conheço tanto desses dois times. Mirassol e Portuguesa é o jogo 8. Portuguesa, se eu não me engano, esse ano está classificado para a Série D. O Mirassol a gente sabe que conseguiu subir. Está na Série A esse ano. É o seu centenário, está na Série A. O Mirassol tem 2 jogos. Perdeu do Santos na primeira rodada, 2-1. Não dei muita bola esse jogo, sinceramente, mas eu vi que teve um gol do Guilherme. Eu acho que foi 1-0. Deixa eu ver aqui. Foi 1-0, o Mirassol empatou. Não. Foi 2-0. 2 gols do Guilherme. Aquele que jogou no Grêmio. O Guilherme jogou muito tempo no Bahia. Botafogo, acho que ele jogou também. E depois o Mirassol descontou de pênalti com o Yuri Castilho. E ganhou 6-0 no Água Santa. Que engraçado, né? O Água Santa que fez a decisão, acho que do último estadual. Acho que foi 24, sim. E agora tá super mal. Enfim. Eu acho que o Mirassol, sinceramente, é um time melhor. A Portuguesa, como eu falei, provavelmente ela tá pensando nesse segundo semestre que ela vai jogar a Série D. E perdeu do Palmeiras, normal, primeira rodada. E empatou com o Novo Horizontino. Eu acho que eu vou no Mirassol seco também. Se reforçou bem. Foi pra lá o Reinaldo, foi pra lá o Léo Gamalho, teve alguns outros jogadores assim veteranos que não são considerados tão bons pro time de elite, que quando um time sobe, contrata essa galera. Então foram pro Mirassol esses dois, e tem outros nomes que eu não tô lembrando aí que o Mirassol contratou também. Atlético Goianiense e Vila Nova, também foi no Atlético Goianiense, ganhou na última loteca do Goiânia, do Galo Carijó, e o Vila Nova empatou com o Anápolis. Mas porque ele joga em casa, sei que são times da capital, de Goiânia, mas eu imagino que só de estar no seu estádio, e lá os clássicos em Goiânia, eu tenho quase certeza da informação que são torcida única, então, querendo ou não, isso afeta, né? Jogar no seu estádio, só com sua torcida, acho que é uma pressão a mais para a torcida adversária. No momento, estão com a mesma pontuação, mas é que o Vila Nova também pegou um adversário mais fraco, na minha opinião. Ganhou da Aparecidense, tá em sexto. Empatou com o Anápolis, tá lá embaixo. O Atlético Goianiense ganhou do Goiânia, também não ganhou de ninguém.
tá na zona de rebaixamento, empatou com o Jataense, ó, junto aí com o Vila Nova e Atlético, tá? Time de Série B, caiu ano passado, foi lanterna. Os dois vão estar na Série B, inclusive, esses dois, né? Botafogo de Ribeirão Preto e São Bernardo. São Bernardo numa ótima campanha aí no Paulista. Líder, ganhando os 2 jogos contra o Água Santa fora de casa, contra o Red Bull Bragantino, que é sempre uma decepção. Joga em casa contra o Botafogo, só jogou uma, perdeu. Joga hoje contra o São Paulo, acho que é interessante a gente ver para ter uma noção a mais desse time. Mas eu vou no São Bernardo, tá bom? Bateu na trave também ano passado, na Série C, passou para a fase de quadrangular final, ficou entre os 8 times que passavam, e daí tinha 2 quadrangulares, ficou em terceiro, eu acho, né? Se não me engano. Passavam 2 times, subiam para a Série B. E é isso. É um time um pouquinho, uma posição um pouco melhor, né? Pelo menos nesse começo de temporada que o Botafogo. Que, se eu não me engano, ficou por pouco na Série B ano passado, cara. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho a Série B. Abrir o Botafogo, na real. Eu acho que ele ficou naquele limbo também no ano passado. Não, vou ter que abrir a Série B do ano passado. Acho que ele ficou ali 16º. Ele ficou em 14º ano passado também, da Série B. Pouso Alegre Atlético Mineiro. Cara, eu, sinceramente, não conheço muito do Pouso Alegre. O que eu sei desse campeonato, saiu uma notícia ontem, hoje, que esse é o primeiro campeonato da história do Brasil onde nós temos mais SAFs do que associações, né? Vários times aí são SAF. O Betinho acho que é SAF, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Atlético é SAF, Itabirito é SAF. Acho que algum desses aqui é SAF também, o Pouso Alegre talvez. Enfim, acho que tem 7 SAFs e 5 associações, por incrível que pareça. O Campeonato Mineiro, o pessoal pegou o know-how aí da SAF. Tá. Cara, o Atlético Mineiro jogou só um jogo, acho que nem foi pro time titular, empatou. Contra quem que foi? Atlético, eu não me lembro. Aimoré, 0x0. Acho que vai jogar contra o Democrata de novo com o time reserva. Não sei se vai ser o time titular para esse jogo aqui contra o Pouso Alegre. Fica de olho, tá? Tava fazendo a pré-temporada também na Flórida. Empatou com o Cruzeiro, 0x0. Acho que foi o único jogo lá que eles fizeram. Só fizeram um. Lá nessa FC Series, antiga Florida Cup. Se for assim, time titular, Galo. Se não for, cara, eu não vou dizer que eu conheço o Pouso Alegre. Mas na primeira rodada, ele perdeu do Athletic Club aí. Tá na Série B. Tá? Vai com muito cuidado. Vou até botar um duplo aí pra você lembrar desse jogo aí. Pra lembrar qual time do Galo que vai jogar esse jogo, tá? O Guarani também, surpreendentemente, está até melhor do que a encomenda aí do Paulista. Lembrando que ele foi rebaixado na última Série B, ó, como lanterna. Há muito tempo, acho que foi rebaixado antes da última rodada, inclusive. Ganhou do Botafogo na primeira rodada, empatou com o Inter de Limeira. Tá sendo melhor que a encomenda, né? Pensando que 2024 foi desastroso para ele. E o Noroeste, que subiu da última A2. Cara, tem nomes interessantes. O Felipe Alves, que é aquele goleiro que o Diniz adora, porque ele sabe jogar com os pés. Jogou no Fortaleza, com o Diniz, no Atlético Paranaense, no São Paulo. Todo time que o Diniz ia treinar contratava esse goleiro, né? Tá no Noroeste. Falaram ainda no jogo contra o Palmeiras, tem o Cicinho, que é um lateral que jogou tantos anos na Bulgária, no Ludogorets, que se naturalizou búlgaro, jogou pela seleção da Bulgária. Não sei se é muito forte a seleção da Bulgária, não deve ser, né? Porque faz anos que não pinta aí como uma grande seleção. Nem sei se já disputou Copa a Bulgária, mas fica o registro, né? Como os jogadores brasileiros são bons, que eles vão lá para esses países do leste europeu e mesmo assim se destacam e acabam os países tendo interesse de naturalizar eles. Jogou bem contra um time bem alternativo aí do Palmeiras, tá? Não descartaria uma vitória do Noroeste, não. Eu acho que eu tô baseado mais nele porque eu vi o jogo contra o Palmeiras. Eu não vi muito do Guarani jogo esse ano. Tá? Então, empate, vou deixar só o empate por enquanto. E Vasco e Portuguesa. A Portuguesa ganhou do Bangu na primeira rodada. O Bangu jogando muito mal, cara. Acho que o Bangu vai cair esse ano, cara. Muito fraco esse time. Eu vi 2 jogos horríveis do Bangu. Acho que esse aqui, contra a Portuguesa, e esse aqui também. O Bangu tem um goleiro aí que jogou muito bem contra o Vasco, Vitor Brasil, defendeu o pênalti e tal, mas de resto... Tanto é que você tá vendo que o Bangu não fez nenhum gol, né? Não tomou muito gol, perdeu só de 1x0, mas o ataque é muito ruim, cara. Teve um lance
Nesse jogo contra a Portuguesa, que o atacante do Bangu saiu sozinho, cara, isolou, feio. Nossa. Decepções aí pra quem torce pro Bangu. Enfim, a Portuguesa ganhou esse jogo, depois perdeu do Botafogo e ganhou do Madureira. Acho que foi no final do jogo que eles ganharam esse jogo. Deixa eu ver aqui. Bem no final, 90+5, tá? Então, não foi tão fácil esse jogo, essa vitória contra o Madureira. Complicado, né? O Vasco também não tá jogando nada. 3 empates. 1-1, 0-0. Não vai voltar o time titular do Vasco, que eu sinceramente não sei se é tão bom assim. Como a gente falou, o Vasco ficou naquele limbo ali da Série A, né? Que Juventude e Vasco ficaram, não pegaram Sul-Americana e nem foram rebaixados. Vou até abrir pra você ver aqui. Foi o Juventude e o Bragantino, na verdade. O Vasco foi sim pra Sul-Americana, então eu tô enganado. De qualquer maneira, a começo da temporada bem ruim do Vasco. Eu não sei se muda muita coisa. E esses jogadores titulares aí. Eu tô muito desconfiado desse time do Vasco ainda, cara. Eu vou botar Vasco em empate. Tá? Tem jogos aí que eu acho que são bem complicados. A gente tem times que é bem melhores. Tipo Vasco, Atlético Mineiro. Presta atenção no time que ele vai mandar. O Grêmio também. Grêmio e Inter, vamos assistir o jogo do meio da semana. Pra gente ter uma noção melhor. Atlético Goianiense acho que pode empatar. Esse jogo ficar um 0-0 ruim também. Flamengo pode se complicar. Esse aqui, o Corinthians. Vamos ver no meio da semana. Eu não duvido que ele ganhe esse jogo também. Tá num ritmo bem legal, jogando bem. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Esses foram os meus primeiros palpites para a Loteca concurso 1166, os jogos de futebol que a Caixa escolheu aí. Ela que não é boba, para ela é interessante que acumule, por isso que escolhe esses jogos difíceis, né? Tá bom? Tá acumulado em 2.200.000 reais. O concurso tem uma chance um pouquinho maior de sair, eu acho, mas ainda assim bem difícil. Vou gravar mais um vídeo aí durante a semana, acho que vai sair na quinta-feira, a gente fala um pouquinho aí desses jogos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho que ajuda bastante também. Muito obrigado a quem apoia pelo Pix, que está aí na tela, virando membro do canal, também ajuda bastante. Dê uma conferida no grupo, entre no grupo do canal. De vez em quando eu falo algum palpite ali. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Voltamos durante a semana. Acho que quinta-feira sai o próximo vídeo, tá bom? Até mais.